podcast Guriri Criativo com Mecenas e Oscar Ferreira. Um debate sobre artes e tecnologias, falando agora sobre política cultural. Oscar, vem à mente assim quando falamos de artes e tecnologias e política cultural? E sim, é óbvio que é muito difícil, a gente está à mercê da gestão política, da gestão pública, né? Não tem jeito. A maioria dos vereadores, infelizmente, tem uma sensibilidade, mas a maioria é analfabeta. Essa é a realidade. A maioria não tem... Porque, não estou falando analfabeto no sentido pejorativo, não. Pô, é analfabeto cultural, porque não entende a dinâmica e a dimensão disso. Entendeu? O dia que o político entender a dinâmica e a dimensão disso, ele não perde política nunca mais. O dia que ele construir um teatro, o dia que ele fizer estimular espaços culturais, o dia que ele fizer programas próprios, sem depender do governo do estado, repassar recursos, dentro do orçamento municipal, o dia que em São Mateus, que o sítio histórico Porto São Mateus, tá, for olhado dignamente como um instrumento da cultura e do turismo, tá, nós vamos dar um salto de qualidade. Eu tenho um sonho para aquilo ali, que é a Escola Livre de Artes e Ofícios ligada à cadeia do audiovisual, economia criativa e solidária, formar mão de obra, porque vem um grupo de cinema, não tem no Espírito Santo, mecenas amigos, um lugar tão pequenininho, tão aconchegante que tem um rio, um cenário externo bucólico, uma fachada maravilhosa, e um cenário interno daqueles casarios, camarada, com aquele taqueamento, com aquele negócio tudo, cara. Imagina se isso é estimulado na cadeia do audiovisual, vai vir gente do exterior para vir ali. Aí tá ligado, aí tem a oficina de carpintaria, o cara é o carpinteiro, tem o cabeleireiro, o maquiador, né, o editor, pintura, tudo isso, artes plásticas, né, artes virtuais, artesanato. Como que isso não vai gerar renda e oferecer dignidade às pessoas da região? A integração do folclore local como patrimônio, não é patrimônio, o IPHAN declarou patrimônio, IPHAN, vamos declarar, abrir decretos, declarando que o Rei de Boi, o jongo já é patrimônio material, mas não é patrimônio municipal, não tem lei para isso, não tem homenagem, entendeu? Uma nega do jongo largada do jeito que para aparecer tem que estar ligada à política para poder fazer assistência social, para poder ser respeitada. Porra, é um absurdo um negócio desse. O cara lá no Palmitinho, o cara lá no Quilombo, a comunidade tradicional, a benzedeira, entendeu? O beiju, tudo isso, irmão. Isso é política cultural. É política cultural ligada à política de desenvolvimento humano, de pessoas, né? Para geração de renda, para dignidade. A questão fundamental que você tocou em diversos pontos assim super importantes, né? Um dos pontos que eu gostaria de reforçar é na construção das políticas culturais, quando você cria um programa ou vários programas para trazer benefícios, ele especificamente na prática, ele traz para o cidadão, para a comunidade de um modo geral, áreas específicas. Então, por exemplo, o que está sendo feito na área da formação, na área da educação da cultura, de formar o artista? Existe uma escola de arte específica, incentivada para que esse artista possa desenvolver e ele desfrutar, né, da qualidade que a arte pode trazer para esse ser humano, do qual você agora citou, né? E dentro desse ponto, é um ponto, né, a formação. E outro ponto também que é a produção. O que está sendo estimulado em termos de política cultural para garantir a produção desse artista? O que eu estou tendo nessa engrenagem para produzir o artesanato, para produzir o teatro, para produzir a música, para produzir a literatura, né? Quais são os mecanismos reais que estão sendo feitos? Porque a forma que nós observamos que está acontecendo em termos de políticas culturais, o Estado principalmente lançou editais. E aí tudo gira em torno de editais e parou-se tudo. Parou o resto. Um terceiro ponto que eu observo, além do ponto da formação, além do ponto da produção, é a questão dos eventos, né?
que eventos estão sendo construídos dentro das políticas culturais que realmente vai dar oportunidade para o desenvolvimento local, né? Porque a gente não pode também ficar preso numa caixinha, né? Preso, mas a gente precisa dessa transversalidade, a gente precisa dessa interdisciplinaridade da própria arte, da cultura, com o turismo, com o meio ambiente, com a educação, como você trabalhou vários anos na área da segurança do trabalho, né? Da cidadania. Então, é preciso que também temos políticas públicas que vá atender, na minha visão, essas três áreas. A formação, a produção e os eventos. Né? O evento, por exemplo, o que está sendo feito em termos municipais, o que está sendo feito em nível estadual, que vai fomentar a premiação dos artistas, a premiação daquelas expressões que, de repente, Você citou um exemplo bem prático, que é aquele artesão que está lá na comunidade, lá 50 anos produzindo, com um mínimo de recursos, né? Às vezes até passando necessidades, mas ele não para de produzir, produz sua arte com muita qualidade, e aquilo se torna expressão fora do eixo local, ganha notoriedade fora, mas localmente ele está ali com privacidade de tudo, de todos os sistemas. Eu queria, né? só alertar um detalhe, quando ele ganha notoriedade fora, muitas vezes, na maioria das vezes, é por exploração. É estranho isso, né? Porque às vezes, por exemplo, eu vivenciei muito isso na comunidade das Barreiras, onde diversos pesquisadores iam lá, fotografavam, entrevistavam, sugavam aquela cultura e levavam embora, não davam um retorno para a comunidade, cara. Eu vivenciei isso na carne. E a comunidade, quando nós fomos fazer o projeto do filme lá, que nós falamos que nós íamos pagar a todo mundo, eles não acreditaram naquilo, acharam que a gente era tudo bandido. Até convencer e mostrar que o paradigma era outro, que havia mudado o conceito naquele momento, demorou, Mecenas. Né? Então, assim, eu fico preocupado muito com isso, e é um alerta, né? Vá para a comunidade pesquisar, mas troque com a comunidade, deixe coisas na comunidade, deixe saber, né? Deixe vivências, experiências produtivas que possam contribuir na agricultura, no próprio artesanato do cara, enfim, coisas nesse aspecto, né? Essa é uma política de troca, esse é um escambo inteligente, né? Não é só explorador. Um outro ponto que você tocou, que vale a pena também nós refletirmos, é a questão, só para quem está nos ouvindo entender, que nós estamos aqui no território da ilha de Guriri, que é um balneário, né, maravilhoso, e é um pequeno Brasil, né? Nós temos um pouquinho de cada coisa. Nós temos uma floresta, nós temos área urbana, nós temos mangue, nós temos rio, nós temos praia. E o povo também, né? E o povo também aqui muito diverso, muito diverso. Né? E uma coisa interessante que eu vejo, que São Mateus também é mais ou menos isso. É um pequeno Brasil com tudo, como você falou. Nós temos os casarios, nós temos o rio, nós temos a floresta, nós temos a área desértica, nós temos esse mundo todo. E a sensibilidade que eu fico preocupado é que se pensa muito nessa reforma do casarão, do prédio e tal, mas não se pensa no cidadão. No cidadão. E aí você tocou isso, que nós precisamos colaborar com esse cidadão que mora no porto, que está dentro de um patrimônio histórico, e dar essa consciência não só para esse morador que está lá 30 ou até várias gerações, né? Que a cidade de São Mateus é a cidade que tem a idade do Brasil. Então, essa criança que está ali, nascendo ali, ter consciência do papel dela dentro daquele contexto. Eu acho que é preciso ter uma política pública que dá o dinheiro para a empresa de engenharia, que, na certeza, não é do porto, mas não fortalece economicamente nem socialmente as famílias e as pessoas que estão ali produzindo cultura de um modo geral, tal. Eu fico muito admirado nessa sua observação quando você observou isso, e eu reforço isso. Eu acho que isso aí é fundamental que a gente faça do Porto. O Porto, para quem está nos ouvindo, nós vamos
depois com a modernidade, com as mídias digitais, a gente pode deixar uma imagem do porto aí para que as pessoas possam ver. Então, é um conjunto de vários casarões, né, coloniais que nos dão assim uma visão que é o que o Oscar agora citou, que é um panorama cinematográfico. Panorama cinematográfico, né, uma joia. Né, que nos dá assim, uma grande segurança, e isso fortalece o turismo, fortalece o meio ambiente, e eu vejo que nas resistências, quando você citou vários artistas, não podemos esquecer também de uma resistência que é o João de Andrade Matos. Ah, seu João, pô, desculpa, seu João. João de Andrade Matos, que fez essa trajetória de fazer a notoriedade fora. Ele escreveu a história que ele fala de toda a realidade aqui, ele lançou o livro fora, lançou o livro, né? Criou as histórias todas, e hoje um escritor que reside dentro do porto. Reside dentro do porto, isso que é maravilhoso, né? Isso é bacana, é muito invejável, né? E está aí à disposição também para colaborar, é uma pessoa que participa muito nas redes e que tem muito a colaborar com as políticas públicas, né? Como reflexão. Né? Exatamente. Projeto Guriri Criativo, realizado com recursos do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.